Imaginem só, um zelador que percebe mais de dinheiro do que um executivo do Wall Street. Parece loucura, não é? Mas é uma história real. E hoje vamos perceber por quê. Vamos mergulhar na forma como a nossa cabeça funciona com o dinheiro. E para isso vamos usar como guia o livro A Psicologia do Dinheiro, que nos vai mostrar umas quantas verdades bem surpreendentes. Ok, então, para entrarmos mesmo nisso, vamos começar com a história de duas pessoas. De um lado, um zelador, do outro, um executivo de topo. E a vida destes dois homens, bem, ela mostra na perfeição o grande paradoxo do sucesso financeiro. Então, vamos lá conhecer estas duas figuras. De um lado temos o Ronald Read, um zelador, frentista, uma pessoa comum que foi investindo o seu dinheiro com paciência, sem fazer barulho, e que quando morreu tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares. Do outro lado, Richard Fuscona. O oposto, executivo do topo, formado em Harvard, vivia de forma extravagante, e apesar de todo o conhecimento e experiência, acabou falindo. A pergunta é como é que isto é possível? A sério? Como? Este contraste é brutal e levanta uma questão mesmo fundamental. Se não é inteligência, se não é educação, então o que é que de verdade cria riqueza? Bem, a resposta, segundo o autor do livro, é que o sucesso com dinheiro não é uma ciência exata, é uma competência pessoal. Quer dizer, a forma como uma pessoa se comporta é muito mais importante do que aquilo que ela sabe. É uma ideia super poderosa. E vamos explorá-la através de 3 grandes revelações. Vamos então à primeira revelação que ataca uma questão central. Por que é que tanta gente toma decisões com o dinheiro que, para quem vê de fora, parecem pura loucura? A resposta é surpreendentemente simples. Ninguém é louco. Parem para pensar nisso. A experiência pessoal que cada um tem com o dinheiro é tipo 0,0000001% de tudo que já aconteceu no mundo financeiro. Uma gota no oceano. Mas essa gotinha é responsável por 80% da forma como essa pessoa acha que o mundo funciona. E é por isso mesmo que o que para uns é loucura, para outros faz todo o sentido do mundo. E estes gráficos mostram isso na perfeição. Olhem só para a esquerda. Quem nasceu em 1970, por exemplo, viu a Bolsa de Valores praticamente parada na sua juventude. Agora, comparem isso com quem nasceu em 1950, que viu uma subida quase constante. E o mesmo vale para essa inflação, ali à direita. As experiências de cada um não são só diferentes. Elas definem por completo a forma como olhamos para o dinheiro e para o risco. Então, o ponto central aqui é este. Nós não somos folhas de cálculo. As pessoas não tomam decisões perfeitamente racionais, como um computador faria. Elas tomam decisões que são razoáveis para si naquele momento. Ninguém é louco. Cada um está apenas a fazer o que faz sentido dentro do seu próprio filme, da sua própria história, seja comprar um bilhete de loteria ou investir tudo em ações. E isto leva-nos direitinhos à nossa segunda grande revelação, que é o seguinte: uma coisa é ficar rico, outra, completamente diferente, é continuar rico. São 2 jogos com regras totalmente distintas. Vejam bem, para ficar rico, muitas vezes é preciso correr riscos, ter otimismo, ser um bocado audacioso. Mas para continuar rico, o jogo muda. Aí, a palavra-chave é sobrevivência. É preciso ter humildade e perceber que a sorte que nos trouxe até aqui pode virar num piscar de olhos. E como diz a citação, só uma forma de se manter rico é ter uma combinação de frugalidade e uma certa paranoia. Pensem no caso do Jesse Livermore, um investidor lendário. Ele fez uma fortuna a apostar contra o mercado na queda de 1929, só para depois perder tudo porque continuou a correr riscos cada vez maiores. Ele era um gênio a fazer dinheiro, mas foi péssimo mantê-lo. E isto puxa um dos gatilhos mais perigosos de todos, o jogo da comparação social. É aquela corrida sem fim, em que o objetivo está sempre a mudar, sempre a subir. É a busca incessante por mais que leva as pessoas a arriscar aquilo que têm e de que precisam para tentar conseguir algo que não têm e de que não precisam. E há histórias que servem de aviso. Pensem em Rajat Gupta, um CEO com uma fortuna de 100 milhões de dólares, e deitou tudo fora pela chance de se tornar bilionário. O Bernie Madoff. Ele já ganhava de forma legítima entre 25 a 50 milhões por ano antes de começar o seu esquema fraudulento. Os dois já tinham uma riqueza inimaginável,
mas a vontade de ter mais levou-os à ruína total. E a lição mais importante talvez esteja nesta frase do escritor Joseph Heller. Uma vez, num evento, alguém lhe disse que um bilionário presente tinha ganho mais dinheiro num dia do que o Heller tinha ganho com todos os seus livros. E ele respondeu: sim, mas eu tenho algo que ele nunca terá. O suficiente. Saber quanto se tem o suficiente. Essa é a chave para sair do jogo da comparação e, no fundo, para garantir a sobrevivência financeira. Ok, então, se a sobrevivência e saber dizer chega são assim tão importantes, qual é afinal o verdadeiro segredo para construir riqueza a longo prazo? A resposta está na nossa terceira e última revelação. E olhem que pode não ser aquilo que estão a pensar. Olhem bem para este número. 81,5 mil milhões de dólares. O que é que isto pode ser? Parece uma fortuna? E é. Bem, este valor é a parte da fortuna total do Warren Buffett, que ele ganhou depois dos 65 anos. É incrível, não é? Isto mostra-nos o verdadeiro segredo dele. Não é só ser um investidor brilhante, é ser um investidor brilhante durante 75 anos. O verdadeiro superpoder dele é o tempo. A habilidade dele é, sem dúvida, o investimento. Mas o segredo é o tempo. Reparem, ele começou a investir a sério aos 10 anos. O poder dos juros compostos não vem de tentar ter os retornos mais altos e mais rápidos. Vem de ter retornos bons, consistentes, durante o máximo de tempo possível. É uma maratona, não um sprint. E ter tempo é absolutamente crucial, porque o mercado de ações tem uma característica interessante. A maior parte dos ganhos vem de um número muito pequeno de vencedores extraordinários, como mostra este gráfico. Uma pequena fatia é responsável por quase todo o resultado. Por isso, o objetivo não é tentar adivinhar quais vão ser esses vencedores. O objetivo é simplesmente sobreviver no mercado tempo suficiente para apanhar alguns deles pelo caminho. Então, o que é que podemos aprender com tudo isso? Juntando as peças, estas revelações apontam todas para a mesma direção. É preciso ter uma mentalidade completamente nova em relação ao dinheiro. Costumamos pensar nas finanças como se fossem física, com regras, leis, fórmulas exatas. Mas a verdade é que se parecem muito mais com psicologia. Estão cheias de emoções, de nuances, de histórias pessoais. Voltando ao início, o zelador Ronald Read teve sucesso não por saber mais, mas porque teve um controle melhor sobre o seu próprio comportamento do que o executivo de Harvard, Richard Fusconi. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Que dinheiro é sobre matemática. Mas e se for, na verdade, muito mais sobre comportamento? Se calhar as conversas mais importantes sobre dinheiro não são sobre taxas de juro ou qual a melhor ação, se calhar são sobre as nossas emoções, sobre ganância, sobre medo e sobre as histórias que cada um de nós conta a si mesmo. Obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreva aqui no canal Mente Uau e clique no sininho para receber mais conteúdo como esse e elevar o seu QI. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu uau nos comentários e me conte qual dessas lições você vai colocar em prática.